Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Oi, Gus, tudo bom? Oi, tudo bem? Acho que o Henrique caiu, né? Acho que o Henrique caiu. Estamos aqui, então, para mais uma live Tá na Hora, né? Um evento que o CIP, né, apresenta para todo mundo. O Henrique está Ele voltando. voltou. Boa Agora sim. noite, gente. Desculpe o breve atraso, problemas técnicos de última hora. Apagou tudo aqui na minha frente, mas consegui retornar. É para dar Boa noite emoção. a todos, É. sejam bem-vindos. É isso, sem emoção não rola. Inclusive, hoje o nosso tema é uma emoção, né? Mas bem-vindos a todos, uma boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Tá na Hora. Meu nome é Henrique, sou psicólogo e psicanalista e atuo aqui no CIP Fevale, né? O que é o Tá na Hora? A ideia do Tá na Hora é a construção de um espaço, né, de conversa, de uma roda de conversa, com o objetivo sempre de tratar de algum assunto de saúde mental e de comportamento, né? Um espaço de conversa promovido mensalmente pelo CIP Fevale, que na sua origem era presencial e que hoje segue essa conversa na modalidade online. Tá? Antes de a gente iniciar o nosso assunto, eu gostaria de convidar meus colegas para se apresentar. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Eu sou a Luísa, sou estagiária de Psicologia Clínica no CIP. Atuo no grupo junto com o Henrique e com meu colega Gustavo. Olá, boa noite a todos que estão assistindo. Eu sou o Gustavo, sou aluno do curso de graduação de Psicologia da Fevale e também sou estagiário aqui do CIP. Então, sejam bem-vindos nessa nossa conversa, meus queridos. Né? O nosso tema de hoje, né, que nós gostaríamos de tratar, fala dos ciúmes, né? Nossos ciúmes de cada dia. E por que nossos ciúmes de cada dia? Porque já é um ponto de partida aqui para a nossa conversa, gente, que ciúmes está presente em diversas experiências cotidianas, as quais a gente vai vivendo todos os dias, né? O ciúmes é algo ligado a nossos instintos e por isso é um sentimento e um afeto humano, né? E que está presente desde o princípio da nossa vida, mesmo essa sendo uma ideia que a gente não gosta tanto. Por onde podíamos começar a nossa conversa? Olha, eu acho que pensando assim que hoje a gente vai falar muito sobre essa palavra, né? Sobre essa palavra dos ciúmes. Como a gente estava conversando antes, assim, nós três estávamos conversando assim sobre o que o dicionário, assim, enquanto um livro que define as palavras, diz, então, define essa palavra ciúme. O que ele caracteriza, né? Pensando nesse livro, assim, que todos têm acesso, nisso que tanto se fala, assim, e se fala, mas não se discute, né? E a gente encontrou, então, esses três principais definições assim, no dicionário para os ciúmes, né? Sendo o primeiro, então, um receio ou um despeito de certos afetos alheios não serem exclusivamente para nós. E aí é interessante pensar nisso, né? Que vem de um receio, mas também um despeito. Um receio, um medo, assim, de que esse afeto que vem do outro não seja exclusivo e que a gente perca algo, né? E também o despeito, assim, como um ressentimento também, como algo que vem de um receio, um ressentimento de que esse afeto, essa atenção não é exclusiva, que tem um terceiro que está aí envolvido nessa relação e que também recebe essa atenção. Então, sendo esse, então, primeira definição, né? O dicionário, ele também relaciona os ciúmes com a inveja, assim, com esse sentimento de inveja. Não vou entrar mais a fundo nesse tópico, vou deixar porque mais para frente a gente vai conversar sobre. E também ele coloca como um receio, com essa palavra, assim, um receio, um medo, sem nada mais, assim. E aí eu acho que esse terceiro tópico é o mais interessante, porque ele coloca os ciúmes
como um afeto que dá medo. E aí o medo do quê? O medo de perder algo, o medo de não ganhar algo, o medo de que alguém entre aí, enfim, o medo imaginário muitas vezes. Então eu gostei bastante dessa definição assim de somente receio. Acho que cria muitas dúvidas e muitas questões para a gente discutir hoje. E acho, né, gente, que uma coisa importante também de a gente pensar, né, logo no início eu situei, então, os ciúmes como algo de um afeto humano, universal, né, e muitas vezes, inclusive, instintual, né, porque toma conta de mim do nada, ali como na primeira imagem, um raio que explode dentro de mim, né, e de alguma maneira me tira a razão, né, o ciúmes como um sentimento muito primitivo e precoce na nossa vida e que tem a ver com algo ligado à exclusividade, né, como ali na definição é colocado. E no senso comum, né, é legal a gente definir essa palavra, porque no senso comum, muitas vezes o ciúme ele é visto como algo positivo, algo legal, né? Ai, a pessoa sente ciúmes de mim, então ela me ama, né? Ah, um pouco de ciúme sempre é bom, né? Quem já nunca disse ou ouviu essa frase, né? Ou, ai, quem ama cuida, ou quem ama sente ciúmes, né? Então a gente ouve muito isso sobre os nossos relacionamentos, tanto amorosos ou não, né? Mas o que a gente quer pensar hoje é, será que os ciúmes é isso, né? Ou é só isso? Ou será que os ciúmes é bom, é algo positivo? Será que não? Né? Então a gente já imagina, assim, e vai debater isso mais para frente, que na verdade os ciúmes ele pode trazer prejuízos e situações violentas e fatais em algumas relações, né? Isso que a gente quer debater um pouquinho hoje aqui também. E nesse sentido, né, Luísa, também queria convidar quem está nos escutando a poder contar ali um pouco nos comentários, né, que como eles percebem esse afeto dos ciúmes nas suas vidas, né, no cotidiano, no dia a dia, né, porque como ali tu falaste, né, Luísa, tem alguns elementos de ciúmes que são bons, que fazem parte do amor e do dia a dia, mas que talvez outros caminhem numa outra direção, né, e sempre deixando claro que a gente não pensa só em ciúmes numa relação amorosa, né? Acho que a gente tem que pensar nos ciúmes em todas as relações, né? Nas de amizade, nas profissionais, né? Nas relações que a gente estabelece dentro da universidade. Né? Tudo pode estar permeado, né? Por esse afeto. E para a psicanálise então, ali é interessante tem uma caixa pensar... de comentários que, à medida que a live vai andando... Vai lá. Comentem, gente, comentem. Queremos interagir com vocês também. Então, pensando um pouquinho sobre a origem dos ciúmes, né, para a psicanálise, Freud diz, né, que essa palavra tem origem, assim, surgimento a partir das marcas que são deixadas nas primeiras relações, né, da criança, do bebê, com ali a função materna, ou a mãe, no caso, né, que vai depois dizer como que a gente vai se relacionar com os nossos objetos amorosos, né, seja pessoas, amigos, relações amorosas. Então, né, gente, nessa questão da origem, talvez a gente precise contextualizar um pouco algumas coisas referentes, né, à psicologia infantil, à psicanálise infantil, né? Porque a gente entende em psicologia que as primeiras relações de amor e de ódio que a gente estabelece com o mundo, a gente estabelece primariamente com os nossos pais. E por isso que essa questão começa nos primórdios da nossa vida, né? Os primeiros modelos de amor e de ódio a gente vive com os nossos pais e principalmente com a nossa mãe ou com esse cuidador que participa da nossa vida todo dia, né? E como é que é essa relação com a nossa mãe? Né? A gente vive com a nossa mãe uma relação muito próxima e muito íntima. Né? Um termo técnico seria, né, dizer que a gente estabelece uma relação dual com a nossa mãe, né? Uma relação dual com o outro. O que significa isso? Significa que eu e ela, de alguma maneira, somos e vivemos o mesmo mundo.
né? Com algo além disso, né? Uma certa percepção que também é verdadeira naquele momento, né? De que a nossa mãe vive muito para nós. O que é verdade, né, gente? Nos primórdios da nossa vida, quando a gente é bebê ou quando a gente ainda é uma criança muito pequena, a mãe, a princípio, ela está ali disponível, né? Nós somos o foco de vida dela. Choramos, ela está ali em volta. A gente sorri, ela está ali em volta. Tudo que a gente vive, ela está do nosso lado. Então, por isso que a gente diz que é uma relação dual, o mesmo mundo, um mundo único que não precisa de mais nada. Eu e ela nos bastamos. Mas à medida que a criança vai crescendo, né, ela vai ampliando a capacidade dela, digamos assim, de reconhecer o mundo, ela vai fazendo algumas descobertas, né? E dentre elas, ela vai descobrir que na vida dessa mãe existem outras coisas, né? Existem outras pessoas, existem outras coisas que a mãe faz e também gosta de fazer. Pode existir um irmão, podem existir outros amigos, pode existir o trabalho, se é uma mãe que gosta da sua vida profissional, mas principalmente existe ali o marido da mãe, que é o pai dessa criança, né? Então, a partir desse momento, por exemplo, quando a criança descobre que a mãe ama esse marido e, mais do que isso, que esse pai e que essa mãe vivem coisas as quais a criança não faz parte, ela vai se desorganizando um pouco, né? Ela vai descobrindo, né, que ela não é tudo na mãe, para a mãe, né? Que o mundo da mãe não é ela. E isso vai provocando um sofrimento emocional muito forte na criança, né? A criança fica braba, fica sentida por perder esse lugar central considerado e muito importante, né? A mãe vive algo com o pai que é só deles, né? Então, a partir daí, o ciúme se insere, gente, como uma experiência de exclusão, né? Dizendo em outras palavras, eu sobrei aqui nessa festa, né? Não faço parte dela, né? Isso gera sofrimento, decepção, né? Desamparo, né? Como eu disse, a criança vive uma dor de sobrar numa relação e uma dor que ela vai precisar elaborar, né? Em alguns elementos sozinha, em outros elementos com a ajuda dos Acho que tá próprios travando pais, né? E da família, né? Porque a partir dessa descoberta do sobrar, né? Outras experiências emocionais ligadas ao controle, à necessidade do controle e à necessidade de posse, possuir novamente essa mãe só para mim, adquirem maior importância e conforme o desenvolvimento desse sujeito pode se transformar em características da personalidade depois na adolescência e na vida adulta, que é quando alguns problemas mais sérios de relacionamento começam a surgir. Você ia falar alguma coisa, Gus? Para mim estava travando um pouco, mas depois normalizou, só isso mesmo. Uhum. Tranquilo, mas muito legal isso que o Henrique trouxe, porque são essas nossas primeiras relações, né, que vão definir, né, como que a gente vai se relacionar com os outros objetos da nossa vida, sejam amorosos, amizades, trabalho. E muito interessante pensar, né? E eu acho muito impactante, né, pensar que uma criança sente ciúmes e sente raiva por causa disso. Uhum. E eu acho muito curioso isso que tu falou, Henrique, assim, dessas primeiras relações, né? Porque isso é muito observado em crianças quando têm irmãos, quando chega um novo membro nessa família, nessa relação que muitas vezes está ali, de repente chega um irmãozinho menor que precisa da atenção, né? Eu acho muito curioso isso, assim, e de certa forma se perde um lugar quando chega um outro, né?
Depois, por exemplo, isso pode se traduzir de várias maneiras na vida adulta, né? Estamos aqui já adultos na Fevale, fazendo um curso, eu tenho um amigo que eu gosto muito, eu marco ali um lanche no intervalo para botar o papo em dia, e o meu amigo chega com outro amigo que eu não conheço. E de alguma maneira aquilo me gera um desconforto, eu já fico um pouco brabo, eu queria te falar uma coisa particular e agora eu não vou poder, né? Eventualmente faço algum tipo de grosseria com esse amigo novo que chega, né? Coisas que vão permeando o nosso dia a dia e que tem a ver, né, com essas primeiras experiências. E de fato também o que tem que ser dito, assim, deixado claro, é que o ciúmes, ele é até um certo ponto normal, né? De sentir, ele é algo que é da vida, e todos nós vamos sentir, né? Alguns mais, outros menos, alguns de uma forma mais violenta, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, né, Luísa, só para concluir, o problema não é sentir ciúmes, né? É um elemento de saúde mental saudável sentir ciúmes. O que pode problematizar é o que a gente vai fazer com isso. A intensidade, né, de como vem esses ciúmes, assim, de certa forma, quando foge do controle, né? E eu acho curioso esse teu exemplo, Henrique, porque é bem comum ouvir no discurso, assim, nas palavras, né? Eu não sei o porquê, eu não tenho nada contra esse terceiro que chega aqui na nossa amizade, mas eu não gosto dele. Tem algo inconsciente que não está bem dito. Nada contra ele. Né? Nada contra, mas nada a favor também. E algo que é legal, assim, da gente também perceber sobre os ciúmes, né, em relação à inveja, porque até ali na definição de ciúmes que a gente trouxe, o ciúme estava como... A inveja estava associada como se fosse um sinônimo de ciúmes, né? E, na verdade, eles têm uma diferença. E a principal diferença, assim, é que a inveja, ela é cercada de um sentimento de ódio, assim, de uma raiva, né? Então, tu sente um ódio, uma raiva do que o outro tem. Então, tu quer aquilo que o outro tem, né? E esse desejo forte, assim, de desfrutar alguma coisa que a outra pessoa tem. Então, a gente costuma falar que a inveja é uma relação a dois, né? Tu quer o objeto ou a pessoa do outro. E os ciúmes é uma relação a três, né? Então, tu tem uma relação e entra um terceiro elemento. Tipo, entra esse amigo que chegou para almoçar e não estava convidado, né? Ou entra alguma coisa que pode não ser uma pessoa, pode ser um trabalho, ou enfim, alguma outra coisa que entra na relação. E esse sujeito, né, a gente tenta constantemente ficar tentando elaborar como assim que eu não sou o centro do mundo para aquela pessoa, né? É algo ali dessa equação que ela não consegue compreender. Então, se eu não sou o centro do mundo, eu devo ter algum problema. Ou o outro tem algo que a vida me impediu de ter, né? E que daí eu quero também. Né? Mas a pessoa não consegue elaborar esse fato. E por isso, muitas vezes, também vive relações muito restritivas. Né? Porque ela também tem que se colocar nesse lugar único. Para o outro e para ela mesma. E seguindo, então, né, sobre nossa discussão aqui, indo um pouquinho para essa questão, assim, do normal, entre aspas, que nós colocamos, ao aspecto mais patológico, mais da doença, assim, quando sai do limite, né? Nós colocamos até o normal, entre aspas, porque não nesse sentido literal da palavra normal, mas algo comum, algo inerente ao ser humano, os ciúmes, né? Mas puxando um pouquinho para a psicanálise, assim, porque o Freud ele deixou nos escritos, né? Tem um texto dele que é o texto Alguns Mecanismos Neuróticos dos Ciúmes, Paranoia e Homossexualidade, de 1922, que ele categoriza os ciúmes, então, através de 3 níveis, ou 3 graus, assim, sendo eles, então, o nível comum, assim, o normal, o primeiro, né, o ciúmes competitivo ou normal, seguindo por ciúmes projetado, e indo para os ciúmes delirante. E a gente pode pensar que esses níveis, assim, é onde fica esse aspecto mais patológico. E só para situar essa questão do título ali do texto, né, que ele traz a homossexualidade,
quando a gente está falando desse texto em específico, não é na questão da homossexualidade enquanto uma orientação sexual, mas como um aspecto do sujeito que, na infância, enfim, não foi muito bem elaborado em relação ao pai, em relação a alguma figura masculina, ou, enfim, mais nesse aspecto. Começar, então, falando sobre o ciúmes competitivo, ou ciúmes normal, né? Esse tipo de ciúmes, ele é definido como sofrimento causado pela simples ideia, então, de perder o objeto de amor e de sentir e de ter esses sentimentos hostis contra o rival. Voltando um pouco, assim, sobre o que a gente falava antes, né, que o ciúme é algo a três, tem um terceiro elemento, tem uma terceira pessoa, ou enfim, e esses ciúmes, o ciúmes competitivo, ele está muito ligado com o que a Luísa falou antes sobre a inveja, assim, porque por ser a três, agora eu vou dar um exemplo de relação, mas enfim, podemos depois seguir para outros exemplos. Mas um exemplo de uma relação amorosa, o parceiro, então ele vai encontrar nesse terceiro algo que o ciumento não tem, que ele acha que não tem. Então esse rival, esse terceiro que chega para roubar o objeto de amor, ele é possuidor de algo. Ele possui algo e que o ciumento não tem. E, enfim, ocorre essa rivalidade. A gente até trouxe essa imagem, assim, esse meme que circula pela internet já há muito tempo, assim, muitos anos, né? Que é um casal andando ali, e aí de repente passa uma terceira mulher, e o namorado vira assim, olhando para algo, e a namorada fica ali com uma cara de por que tu tá olhando para ela, sendo que eu estou aqui? E aí, bom, pensando que esse ciúmes competitivo ou normal, assim, ele é o mais comum, ele é o, digamos, o mais consciente, assim, que a gente pode definir, é interessante de pensar, assim, nessa relação, quando surgem esses sinais. Bom, talvez esteja realmente acontecendo algo, mas aí é de se avaliar, assim, se realmente está acontecendo ou não, se é algo que estou fantasiando, talvez. Estou competindo comigo mesmo, digamos. Então, acho, né, que o ciúmes normal ele vai implicar, antes de mais nada, uma certa consciência do que se está se sentindo na hora. O sujeito identifica aquilo, ele tem uma dúvida maior, ou ele lida com os fatos de uma forma mais clara. Né? E eu acho que também esse ciúmes normal, ele permeia todas as relações, né? Como a gente comentou no começo, né? Quem ama sente ciúmes, ele vai permear diversas brincadeiras e piadinhas que a gente usa no dia a dia para deixar o sentimento mais leve, mas também transmitir que ele existe. Aquele ciúme entre irmãos também, né? Quando chega o ciúme entre irmãos, quando chega um irmãozinho novo, né? Um bebezinho novo. Esse ciúmes também está dentro do considerado normal, né? Que é um elemento novo ali na relação. E é um ciúmes que é normal, né? Como a gente falava antes. Então, depois, a gente tem o ciúmes projetado, né? Que é um tipo de ciúmes mais grave, digamos assim. Ele já vai ser um ciúmes que vai poder se enquadrar dentro do patológico, né? Então, é quando a pessoa ela projeta alguma questão sua no outro, né? Então, eu tenho vontade de ficar com outras pessoas, mas eu escondo essa fantasia e digo que é a outra pessoa que está me traindo, né? Ou seja, eu projeto no outro aquilo que eu gostaria de fazer. Sempre salientando, né, gente, que a projeção é um mecanismo de defesa humano, né? Também primordial e primitivo, que já está lá presente quando a gente é muito pequeno, e como um mecanismo de defesa tem o objetivo de nos auxiliar a nos livrar de algo desconfortável e desprazeroso dentro da gente, e que então a gente coloca no outro e diz que o outro que é daquele jeito, o outro que faz aquilo, o outro que sente aquilo, né? Então, como a Luísa comentou um pouco, né? De alguma maneira, num relacionamento, em alguma relação, tenho vontade
né, de trair, porque eu acho que a gente também está definindo que ciúmes tem muito a ver com uma experiência de traição, né? Então eu um pouco tenho vontade de trair ou até mesmo traio, né? Ou eu tenho alguns sentimentos ambivalentes em relação à pessoa com a qual eu estou me relacionando e isso me dá um certo trabalho desprazeroso dentro de mim. Então uma maneira de resolver é dizer que o outro está fazendo aquilo. E pensando nesses ciúmes Isso implica, né, projetados, gente? quer falar, Rick? Pode continuar. Só para colocar, né, que nessa projeção, então, a gente já implica um certo aspecto mais grave, porque quando eu projeto, eu estou alterando a realidade. Né? Eu digo que é o outro, mas na verdade sou eu. E isso é alterar a realidade dos fatos. E só para complementar, então, sobre esse tipo de ciúmes, o projetado, né, pensando que a gente está falando em relações, nisso da traição, o ciumento que projeta, ele coloca muitas dúvidas, assim, ele duvida, então, que esse parceiro, que essa parceira trai ele ou está fazendo alguma coisa fora do relacionamento. E isso acaba sendo tóxico porque vai fechando, assim, essa relação. Porque o parceiro, ao receber essas dúvidas, essas questões, ele vai querer provar que não faz nada, que não está traindo, que não está aprontando algo fora. Só que quanto mais respostas, então, quanto mais tira essas dúvidas, assim, do ciumento, mais coisas novas surgem. Então, isso acaba fechando essa relação em algo, um círculo fechado, fiquei imaginando aqui. E, bom, é aquela pessoa que não sai mais com os amigos para não gerar dúvidas, é aquela pessoa que não usa mais certas roupas, para que enfim, os terceiros na rua não olhem. Então, ele se torna tóxico, então ele pode ser prejudicial para quem está sofrendo, tanto para quem está projetando, mas para quem também está sofrendo isso, né? É algo que ambos sofrem, né? Uhum. 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 Então, falando um pouco dos ciúmes projetado, né? A gente trouxe aqui o exemplo das redes sociais, né? Hoje em dia, todo mundo está nas redes sociais o tempo todo, né? E a gente ficou pensando assim, como as redes sociais elas podem ser uma ferramenta para fazer com que esses ciúmes também ele seja dessa forma assim mais delirante, mais projetado, né? Quantas vezes assim a gente vê, né? Alguém falando, porque o fulano postou uma foto em tal local. Aí tu já vê outra pessoa postando a mesma foto naquele mesmo local, e daí tu já cria na tua cabeça que aquelas duas pessoas estão juntas naquele mesmo local, e aí já cria uma fantasia toda baseado nisso que a gente está vendo, que a gente sabe que é que não é a realidade, né? A gente sabe, a gente já teve esse debate assim sobre rede social, sobre aquela realidade que existe ali não ser a mesma realidade do mundo que a gente vive, né? E que como se a gente não souber usar as redes sociais de uma forma boa, né, saudável, a gente vai cair nessa armadilha também, né? Então tem esse caráter negativo assim da rede social, e é algo que a gente ouve bastante assim as pessoas comentando, né, sobre como elas lidam, né, com essa interação assim. E para o ciumento que é mais grave, é uma baita armadilha, né? E puxando também Fui lá no ponto, meu assim. almoço de trabalho, né? Tirei. Vai lá, Gustavo. Pode falar, Henrique. Tem um delay. Vai lá. Não, só puxando um outro ponto, assim, aproveitando que a gente está falando das redes sociais, né? Puxando para a tecnologia, para os aparelhos eletrônicos, para os próprios carros, enfim. Hoje tem as tecnologias, assim, de tu rastrear, por exemplo, aonde a pessoa está, o que ela está fazendo. Isso também é uma ferramenta boa para algumas situações, mas pensando nesses casos de ciúmes, dessa intensidade, de desconfiança, pode ser prejudicial. Pode ser tanto para o casal, assim, enfim, até para fatalidade, né? Uhum. Quer falar, Henrique? Então, pode seguir. Bom, então, chegamos no ciúmes delirante, né? Que é o que
podemos considerar o mais grave, nos filmes delirantes também tem esse aspecto da projeção que foi falado antes, só que ele é mais tóxico, porque ao contrário dos filmes projetados, assim, que tem essas dúvidas, em que o ciumento ele duvida que o parceiro está traindo, que a parceira está traindo, no delirante, não. O ciumento ele tem convicção, ele tem certeza de que houve a traição. Ele tem certeza de que o parceiro ou a parceira está se envolvendo com um terceiro, com alguém. Já existe esse terceiro ali e ele já é real. O que o Freud ele traz assim, no texto dele, né, aquele que eu comentei antes, é que esse ciúmes, o delirante, ele tem uma raiz em um aspecto da homossexualidade. Aí, novamente, só reforçando que não enquanto orientação, mas como algo que, enquanto sujeito, na infância, não foi resolvido com o pai ou com uma outra figura. E, então, o ciumento, quando ele está nesse aspecto mais delirante, ele quer saber desse terceiro, ele quer ouvir o relato do companheiro, ele quer ouvir essa pessoa falar sobre esse terceiro, porque a partir desse relato, a partir da fala, que ele vai, então, se satisfazer ouvindo, porque tem um certo desejo por essa terceira pessoa. Então, no caso do ciúmes delirante, né, há uma certeza de que algo está acontecendo, né, diferente do projetado, onde há dúvidas, né, há uma fantasia, mas também cheia de furos que traz essa percepção de que pode ou não, né, ser verdadeiro aquilo, e provavelmente o sujeito tem mais condições de investigar isso, né. No ciúmes delirante, isso fica todo borrado, eu tenho certeza, pouco importa os fatos na minha frente, né? Por isso essa caracterização de delirante e de um rompimento muito mais sério com a realidade, né? Diferente da projeção. Mas, gente, eu tenho aqui o Ítalo Almeida fez uma declaração aqui, a gente pode conversar. Tá? Ele diz: eu amo minha esposa maluca possessiva. Eu quero estar num relacionamento tóxico, não sei explicar. Eu amo isso. É amor real. Óbvio que eu sou assim com ela também. Isso é o verdadeiro amor. Né? O que eu te diria, né, Ítalo? Não sei te dizer, não te conheço, né, o quanto do relacionamento é tóxico e o quanto um é possessivo com o outro, né, só te conhecendo e a tua esposa, né, mas eu te diria assim, eu acho que verdadeiro amor é mais de uma coisa, né, o que vai determinar um amor verdadeiro é múltiplo e é definido um pouco por cada tipo de relação e modelo de relação e encontro entre pessoas, né? Então, acho que essa me parece uma receita que funciona contigo, né? E nesse sentido, que bom que vocês se encontraram. Eu né, fiquei pensando Gustavo também, né, Luiza? porque ele bota ali que ele quer estar, então tá bom. Acho que é importante a gente ressaltar aqui que na nossa posição, enquanto falando aqui, a gente não está querendo delimitar o que é certo ou errado, o que fazer ou o que não fazer, mas se é o que está funcionando, ok, né? O problema é colocar isso como o correto, é o amor verdadeiro. Talvez para você sim, mas bom, o que é o verdadeiro, né? O amor ele pode ser muitas coisas. Então... E sempre lembrando que relacionamentos são acordos, né? A gente, quando entra num relacionamento, a gente faz um acordo. Bom, nosso relacionamento é monogâmico, é poligâmico. Nosso relacionamento, um like numa foto é traição, não é traição. Mandar mensagem para alguém é traição, não é. Então, se esse acordo está bem estabelecido e bem definido, e se vocês dois estão nessa relação porque querem, tudo certo, né? Podemos seguir? Sim. Bom, então, pensando nisso, né, de quando se torna patológico, assim, quando isso sai do limite, né, a gente traz esses autores, o Silva e Vollmann, que eles
falam assim que a questão do patológico, ela se encontra nos extremos, assim. Então, entre esse não sentir o ciúme e o sentir o ciúme de forma intensa. A gente pode pensar que esse não sentir ciúme, não sentir nada, está relacionado a um vazio, a algo que não movimenta, a algo que paralisa, que, enfim, que não gera nada. Então, como é que esse motor vai funcionar se não tem nada ali? Eles trazem esse aspecto, né? E a questão do intenso, assim, é quando esses sentimentos eles se manifestam com um medo irracional de perder esse companheiro para uma outra pessoa, um medo que sai assim da realidade, né? Uma desconfiança excessiva, sem fundamentos e que, enfim, pode prejudicar os relacionamentos, né? Causar fatalidades e acontecer então os chamados crimes passionais, que é o que muito comum de nós vermos assim nos jornais, nas redes sociais, isso é bem comum, assim, mas para frente a gente vai falar sobre isso, assim, né? Os feminicídios, né? Então, bom, tem sinais, tem alertas que vão falando sobre isso quando se torna patológico. Pode falar, Henrique. E talvez importante de novo contextualizar, né, Gustavo e Luísa, né, que esse medo irracional, eu acho que sim, às vezes um medo irracional, mas que tem uma conexão também com aquelas primeiras experiências, né, de amor com a pai, porque de alguma maneira ali naquela relação eu perdi alguma coisa, né? A minha mãe foi lá viver com meu pai, não ficou vivendo comigo. E isso depois na vida adulta vai sendo reeditado e reexperienciado, né? Então é um medo irracional, mas é um medo que vem de uma origem, né? Mas de uma origem que muitas vezes eu também esqueço, né? Muitas dessas experiências, gente, ocorre numa perspectiva inconsciente, né? E por isso, inicialmente, eu acho irracional, mas que depois a gente vai ver num processo terapêutico, eu vou ligando uma coisa a outra, e daí vai fazendo sentido, e vai me ajudando a lidar de uma outra forma. Isso, e falando um pouquinho, né, desse ciúmes irracional, patológico, quando o negócio fica sério, né? Infelizmente, não foi difícil de encontrar notícias como essas para a gente montar essa conversa aqui com vocês hoje, sobre pessoas que cometem crimes motivadas pelo ciúme. Então, a gente trouxe aqui alguns recortes de pessoas que mandam bombons envenenados, né, para o seu ex ou para o ex e para a namorada atual, assassinato, né, de ex-mulher por ciúme na frente dos filhos, né, ciúmes até da minha sombra, né, perseguida pelo ex-marido, mulher relata violência que levou a 3 medidas protetivas, e até mesmo um caso que nem é de relacionamento amoroso, né, mas sargento do exército mata colega por ciúmes em festa julina em Minas Gerais. E esses são exemplos de ciúmes patológicos, né, e é muito louco, assim, porque a palavra ciúmes, ela tá aparecendo em todas essas matérias, todas essas reportagens. E esse limite, né, entre, o ciúmes é normal, e essas notícias, assim, é uma coisa que tem que ser levado muito a sério, assim. Então, a gente tem que saber perceber também e ficar atento aos sinais, né, que vão aparecendo. No Brasil, em 2022, a gente bateu um recorde horroroso, que é o recorde de feminicídio. Então, uma mulher morta a cada 6 horas. E a gente sabe que a maioria dos casos, né, que levam a esses feminicídios são motivações por ciúmes. São questões mal resolvidas em relacionamentos, ou relacionamentos que já terminaram, ou relacionamentos que ainda existem, e essas mulheres são assassinadas. Então, 35 mulheres foram agredidas física ou verbalmente por minuto no Brasil em 2022. São números muito absurdos. Então, aqui uma fala, né, que não se trata, portanto, de crimes passionais, né, que ocorrem do dia para a noite, mas, pelo contrário, são fruto de uma escalada de diferentes formas de violência, que geralmente iniciam com ofensas e humilhações, ciúmes excessivos, violência patrimonial e evoluem para violência física. Mas o ciúmes, ele está sempre ali como um elemento muito forte. Ele está sempre sendo motivador desses casos. E, infelizmente, se a gente abrir agora aqui um site de notícias, a gente vai ler uma notícia dessas, e amanhã a gente vai ler outra. E então é por isso que esse debate, assim, ele é importante a gente observar esses sinais e saber, assim, né, identificar quando a coisa está passando
que acho que identificar tanto estando numa relação, como observando, de repente, alguns amigos, casais. Tem aquele ditado, né, que se fala que não se mete a mulher, mas, bom, gente, estamos falando de fatalidade, de notícias que levaram, infelizmente, pessoas à morte. Então, é importante manejar isso também, não se calar frente a isso. Pelo menos uma tentativa. Sim. E ficar ligado nesses alertas, né? Desconfiança excessiva, invasão de privacidade, tentativa de controle sobre o que a outra pessoa faz, ou sobre a roupa que a pessoa usa, né? Até mesmo violência emocional e física. São sinais de alerta que a gente tem que ficar ligado, que nem o Gus falou, né? Não só nos nossos relacionamentos, mas... E talvez, né, gente, uma das coisas mais cotidianas, assim, que a gente vê e que muitas vezes até já são banais, são essas questões, essas atitudes ligadas à invasão da privacidade, né, gente? Começo a mexer nas coisas do meu parceiro, da minha parceira em casa, abrir gaveta, mexer na mochila, né? Daqui a pouco eu estou achando ali normal e justificável conseguir a senha do celular para começar a ler mensagens, né? Vai para o extremo de instalar aplicativos espiões para receber tudo no próprio e-mail, né? Se tu começa a fazer isso, sentir vontade disso, né? Achar normal que isso é uma justificativa, talvez seja o momento de buscar algum tipo de ajuda, né? Porque eventualmente tu já caminha para outras tentativas de controle mais sérias que também podem resultar em violências, né? Invasão de privacidade já é uma violência muito séria e criminosa. E aproveitando assim que o Henrique falou sobre buscar ajuda, né? Acho que a gente gostaria de falar um pouquinho sobre o espaço da psicoterapia, assim, pensando quando se identifica esses sinais, assim, esse ciúme que está excessivo, né? Então, conversar com um profissional, ele pode ser uma das maneiras de lidar, assim, com esses ciúmes, entender os motivos pelos quais ele existe. Acho que não pensando assim que nunca mais assistir ciúmes, que depois da psicoterapia nunca mais vai existir ciúmes na minha vida. Não é esse o ponto, assim, que a gente quer trazer hoje. É pensando numa forma saudável, assim, numa forma em que tu entenda onde surge isso, né, o porquê disso. E, bom, o processo de psicoterapia, assim, para cada sujeito é um processo diferente. É um lugar onde tu vai poder falar, se escutar também. E através dessa escuta, então, a psicoterapia vai auxiliar a entender de onde vem esses ciúmes, né? E por que ele é um sintoma. Nessa perspectiva, né, gente, como o Gustavo colocou, o objetivo da psicoterapia não é extinguir os ciúmes, porque os ciúmes faz parte da nossa vida e é um afeto humano com o qual a gente não pode viver sem, né? A possibilidade da psicoterapia é que a gente amplie o nosso conhecimento acerca dos nossos ciúmes, né, para de alguma maneira dar outros destinos a ele, né, que não prejudiquem a nossa vida e não prejudiquem tanto a vida do outro. Tá? E nesse sentido, né, gente, o CIP, né, que é a Clínica Escola de Psicologia aqui da Fevale, se oferece, né, como uma perspectiva de local terapêutico. Então, se aí alguém de vocês está escutando a nossa live, se identifica com algumas dessas questões, ou conhece pessoas em volta de vocês, os quais, né, vocês entendem que estão vivendo algo ligado a esses ciúmes mais problemático, pode buscar o CIP, né, como um espaço para começar a entender isso que se está vivendo ligado aos ciúmes, né? O CIP, ele oferece psicoterapia para a comunidade geral, externa e interna da Fevale, geralmente é caracterizado de atendimentos gratuitos, mediante uma avaliação socioeconômica, né? E vocês podem buscar o CIP via e-mail, né, para maiores informações, assim como via telefone ou vir diretamente ao balcão do CIP.
Tá? A Helenira aqui deixa um recadinho, um comentário. Acho bem importante isso que a Luísa fala do relacionamento como um acordo, não como posse de outra pessoa, que é algo que pode levar a essas fatalidades. E diz que é muito bom escutar a gente. Obrigado. Obrigada. Então, gente, infelizmente, nossa Então, live está gente, chegando no finalzinho. Oi? Não vamos sugerir os livros, os materiais? Sim, sim. Temos aí nos minutinhos. Então, a gente pensou, assim, né, sobre trazer alguma recomendação de leitura, né? Então, a gente traz duas obras muito conhecidas, muito clássicas, né? Otelo, de Shakespeare, que é uma obra de 1604. Para a gente ver como essa coisa de ciúmes, né, é antiga. Então, ciúmes, inveja, traição são elementos que aparecem muito nessa obra. E Otelo, né, que é o personagem principal, no final, enfim, acontece uma tragédia, não vou contar, mas tudo movido por um ciúmes bem delirante. E Dom Casmurro, né, que é uma obra também clássica, Bentinho e Capitu, fica naquela coisa, né, se traiu ou não traiu, também movida por um ciúmes que beira, assim, o delirante, né. E uma frase muito emblemática do Shakespeare, de Otelo, o ciúme é o monstro de olhos verdes que zomba da carne com que se alimenta. Então, para ver como o ciúmes está aí na literatura, na arte, em muitas obras, né. E aproveitando que, de certa forma, a gente, quando fala de ciúmes, a gente fala de relações amorosas, né? A gente também quer fazer uma sugestão de leitura, assim, pensando mais nos relacionamentos amorosos, né? Que é um livro da Ana Sui, que se chama A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, em que ela vai falar disso, assim, né? Não da totalidade, mas dessa falta que é necessária, assim, para um relacionamento ocorrer, né? Até trago assim uma frase que ela deixa assim no livro, né? Que é: podemos ler que o amor contém a solidão em seu interior, pois no coração do amor está sempre a solidão. E por isso quem não suporta a solidão também não suporta o amor. E é emblemático assim, e é muito curioso. Então fica assim como uma dica, né? Pensando nas relações, as formas de se relacionar com o outro, mas também nas formas de se relacionar consigo mesmo. Porque, né, gente, o amor é uma coisa boa, é uma coisa muito importante da nossa vida, né, o amor, o relacionamento amoroso, mas ele não é tudo, né, e ele não resolve tudo, por mais que nós gostaríamos que sim, né. Então, sempre vai ficar algo faltando, e por isso, né, é importante lá atrás a gente elaborar a realidade de que a gente não é tudo para nossa mãe, porque a nossa mãe também não vai poder ser tudo para a gente. E que a gente vai ter que, ao longo da vida, complexizar mais as nossas relações e em busca de satisfações múltiplas, além com quem a gente escolheu viver uma vida mais íntima e próxima. Né? Dito isso, reforço novamente, se sentiu identificado com alguma questão, vem conversar com o CIP, que a gente está à disposição. O Vinícius ainda, Blos Rosa, colocou aqui, gostei muito, às vezes acabamos não enxergando situações ao nosso redor, com familiares ou amigos, e refletindo sobre isso conseguimos identificar melhor essas situações. É verdade, Vinícius, e é para isso que a nossa roda de conversa existe. Certo, Nesse gente, sentido, a obrigada gente pela gostaria atenção, pela participação de todo mundo. Muito obrigado, gente. E até uma próxima. Até mais. Até. Uma boa noite.